Graça e paz, irmãos, boa noite. Eu tô gravando aqui de tarde, mas para você que tá me assistindo, boa noite. Meu nome é Heloísa, eu faço parte do grupo de jovens da IBR Fiel e hoje a gente vai falar sobre a parábola da rede, que se encontra lá em Mateus 13, do 47 ao 50. E aí eu vou começar lendo aqui com vocês. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Antes de eu começar explicando aqui o que veio ao meu coração lendo essa parábola, eu vou dar um contexto geral do que estava acontecendo aqui no início desse capítulo 13. Assim como os nossos pastores sempre recomendam, que você não leia o versículo sozinho, que você também leia o início do capítulo, leia ele inteiro, se possível, para você ter uma melhor compreensão do que a palavra está querendo dizer para você naquele momento. Então eu fiz isso, eu li todo o capítulo 13, e no início desse capítulo, Jesus está à beira do mar da Galileia, ele está lá falando com uma multidão de pessoas, e ali ele estava falando sobre o reino dos céus para aquelas pessoas, só que por parábolas. E aí, naquele momento, algumas pessoas questionam Jesus por que ele estava falando tudo por parábolas, né? E aí ele fala que as parábolas, elas revelam os mistérios do reino e que a mensagem, ela está aberta a todos, todo mundo pode ouvir ela, mas existem pessoas que estão dispostas a ouvir, a ver e a compreender aquilo que Deus está falando, e tem pessoas que não estão dispostas, não estão com o coração aberto e que permanecem sem compreender o que Deus está querendo dizer naquele momento. Então, por isso que ele revela tudo por parábolas, porque existem pessoas que não estão dispostas a ouvir e não estão com o coração aberto a ele, sabe? E ele cita até a profecia de Isaías, no verso 14 do início desse capítulo. Eu vou ler aqui para vocês. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então, Jesus, durante esse capítulo, ele fala muito sobre ter os olhos e os ouvidos atentos a ele. Ele fala sobre estar disposto a ouvir o que ele tem para dizer. E por duas vezes nesse capítulo aqui do 13, ele fala o mesmo versículo, ele fala aqueles que têm ouvido, ouçam. Ele fala tanto no versículo 9, tanto no 43. Eu anotei aqui. Então, estar com o coração aberto para ele, né? É isso que Deus está falando muito aqui nesse capítulo, de maneira direta e indireta também. E no momento que ele está falando a parábola da rede, que eu já vou entrar daqui a pouco, ele não está mais com aquela multidão, porque fala aqui no verso 36 aqui desse capítulo, que Deus se despede da multidão, Jesus se despede da multidão, e depois ele vai para uma casa. Que casa? Não sei dizer que casa, não encontrei. Mas ele vai para uma casa e alguns discípulos seguem a Jesus em busca de compreender o que ele está querendo dizer com as parábolas para aquela multidão. Porque eles não entenderam, mas eles estavam dispostos a entender, estavam com o coração aberto a compreender o que ele estava falando. Então, além dos discípulos terem esse coração, esse disposto a ouvir, eles tiveram a humildade de assumir para Jesus que não entenderam, mas queriam entender. E foram atrás dele naquela casa lá procurar e pedir para ele explicar tudo para eles. Então, eles estavam dispostos a ouvir sobre o reino dos céus, sabe? E eu acredito que essa parábola da rede, ela diz muito sobre o capítulo inteiro. Ela fala sobre que a palavra de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus, ele está disponível para todo mundo, sem distinção de pessoas. Todos podem ouvir, assim como no início do capítulo, Jesus está falando para uma multidão de pessoas.
É assim como fala aqui no início da parábola, né? Que o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada no mar e apanha toda sorte de peixes. Jesus aqui ele coloca todas as pessoas no mesmo lugar, ele não diferencia ninguém. E aquelas que têm o coração aberto vão procurar ele, vão procurar saber mais, vão procurar entender, ainda mais que às vezes a gente escuta e não entende de primeira, mas estão dispostas a ouvir o que ele tem para falar. E eu acho que somente no fim dos tempos, como diz aqui no final da parábola, que Deus vai fazer essa separação, enviará os seus anjos aqui e vai fazer essa separação de pessoas, daquelas que rejeitam a palavra de Deus e daquelas que aceitam, daquelas que aceitaram. E embora essa parábola aqui ela tenha um foco muito grande nos fins dos tempos, no juízo, ela acredito que quando você olha para o capítulo inteiro, ela traz uma reflexão, ela faz a gente refletir sobre qual é a nossa resposta para o reino hoje. Como é que a gente vai agir hoje diante de tudo isso? Ela não faz só um aviso de medo, assim, essa parábola da rede. Ela, quando você olha tudo, o contexto da onde o Jesus estava falando ela te convida a pensar em ouvir, apenas ouvir. Eu acho que isso muito tocou meu coração, porque por mais que Deus esteja falando do fim dos tempos aqui, quando você olha todo o contexto, você vê que ele está querendo te trazer para perto, está querendo que você se aproxime mais dele e queira, com curiosidade, saber mais sobre o reino. Então, assim como os discípulos naquela casa procurando a Jesus, a gente tem o desejo de aprender mais sobre o Senhor, aprender mais sobre o reino, aprender mais sobre Ele, que a gente nunca se perca naquilo que Deus está querendo dizer pra gente. E eu vou citar aqui o versículo 52, do final desse capítulo aqui, um pouco do final, porque depois dessa parábola da rede, Jesus pergunta para as pessoas naquela casa se eles entenderam tudo o que ele disse. E ele fala assim no verso 52. E lhes disse: Por isso, todo mestre de lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira o seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, que a gente seja esse discípulo que está falando aqui nesse verso, que a gente seja esse discípulo instruído, que sabe sobre o reino dos céus, que procura saber mais, porque a gente também não sabe tudo, mas a gente tem a oportunidade de aprender, a gente tem essa oportunidade de saber mais sobre o reino, a gente tem a oportunidade de ser como esse discípulo, de saber utilizar no momento certo as coisas antigas e as coisas novas. Uma coisa não anula a outra, mas a gente sabe utilizar da maneira certa, tanto os ensinamentos antigos quanto os novos da palavra e do reino. Então, que a gente possa ser como esses discípulos e ouvir mais do que Deus tem a dizer pra gente, que eu acho que é o que ficou muito forte aqui pra mim, lendo essa parábola, lendo tudo que Deus disse por aqui. E é isso, eu espero que você tenha, e essa palavra tenha encontrado seu coração, tenha entrado no seu coração da maneira certa, que você tenha a oportunidade também de estudar as outras parábolas que foram ditas nesse mês, que você tenha a oportunidade de ver também, de ler esse capítulo 13 de Mateus, que você estude também, que você aprenda mais do Senhor, e até o próximo estudo.